Olá, meu nome é Rafael Neves e hoje falarei um pouco a respeito do eixo central de matéria e energia, especificamente da ecologia. A ecologia, talvez para a biologia e para outras áreas do ensino, como a história, como a geografia, como a matemática, se tornou algo de discussão emergente, ou seja, há uma complexidade embutida em quase todos os tópicos relacionados ao tema. Falar de mudanças climáticas, falar do aquecimento global, do uso racional de energia, da produção de energia, é uma relação que se estabelece no entendimento da ecologia. Mas definir a palavra ecologia não é algo tão simples. De acordo com a classificação da palavra, num conceito mais literal, ecologia, em que eco significa lar ou residência e logos, estudo, podemos dizer que a ecologia ficaria como estudo da casa ou estudo da residência, da moradia. No entanto, a ecologia, hoje, enquanto área de conhecimento, ela busca entender todo o ambiente a respeito de todas as características físicas e químicas e também biológicas do ambiente que nos cerca. Neste sentido, para iniciarmos o nosso trajeto, precisamos entender que a ecologia busca organizar tudo aquilo que está ao nosso redor, inclusive nós, baseado nos níveis de organização dos seres vivos. Começamos com o átomo, que, do ponto de vista químico, é a menor parte da matéria, ou, de acordo com a palavra, aquilo que não pode ser dividido, ou aquilo que não é dividido. Mas sabemos que os átomos, hoje, são formados por partículas químicas. Mas não se esqueçam que muito da ciência, e a biologia não é diferente, usa conceitos simbólicos, ou seja, conceitos do momento em que essa palavra ela foi originada. Sabemos que o átomo, enquanto palavra, sua definição remonta século XVIII, século XIX, em algumas literaturas até mesmo século XVI. Mas para hoje nós não mudarmos esse conceito, ficamos com a palavra inicial. Se juntarmos átomos semelhantes ou diferentes, mas que têm em sua estrutura a capacidade de exercer ligação, teremos a molécula. Ou seja, percebam que nós estamos caminhando como se estivéssemos presentes ou diante de uma escada. A cada degrau, aumentamos o nível de complexidade daquilo que estamos organizando. Logo, a junção de átomos forma uma molécula, a junção de moléculas, uma organela, a junção de organelas, uma célula, um tecido, órgão, sistema biológico, um organismo. Lembrem-se que pode haver uma pequena confusão entre célula e um organismo, porque uma bactéria é formada por uma única célula. Então, podemos dizer que uma célula é um organismo vivo. Ok, mas também temos organismos multicelulares como nós. A junção de organismos idênticos ou semelhantes entre si formam-se uma população. A população, uma comunidade, e essa comunidade, ela precisa se relacionar com os elementos físicos e químicos de um meio, que é o que nós chamamos de elementos abióticos, ou seja, não vivos. Esses elementos abióticos, como o clima, os nutrientes, a temperatura, a umidade, junto com os elementos vivos, ou seja, bióticos, formam para nós um ecossistema. Podemos dizer que a nossa unha é um ecossistema, porque tem umidade, tem temperatura, tem sujidade e também tem bactérias e também fungos. A junção de todos os ecossistemas que têm características semelhantes forma para nós a biosfera. E por último, além
da biosfera ou para além da biosfera, podemos relacionar que, se um dia encontrarmos vida em outro ambiente planetário, essa organização ela também irá mudar, pois, em teoria, iremos ter que entender como aquelas formas de vida lá prosperaram. Mas isso é assunto para outro momento, para assim que tivermos estas outras descobertas. Logo, precisamos entender um conceito de Lavoisier, que também é usado na química, mas também cai muito bem para a biologia, que são os ciclos da matéria. Ou seja, como dito anteriormente, nós, organismos vivos, nos relacionamos com o meio, seja esse meio vivo, biótico, seja esse meio, entre aspas, não vivo ou abiótico. Lavoisier, em sua definição de meio ou uma definição química do meio, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Por isso que há a dependência direta dos seres vivos com os elementos químicos. E todos esses elementos, e aí eu listarei alguns ciclos, obviamente isso é encontrado para todo e qualquer elemento na natureza, ele circula na natureza. Ele sai do elemento ou do meio abiótico para o biótico e do biótico novamente para o abiótico. Temos o ciclo da água, que é o ciclo do oxigênio, temos o ciclo do carbono e o ciclo do nitrogênio. No caso do ciclo da água, também pode ser chamado de ciclo hidrológico. Vamos lá. Assim, o ciclo da água é um ciclo que pode ser separado entre ciclo pequeno ou um ciclo grande, de acordo com a permanência desse elemento na natureza. Se evapora, precipita, chove, ou seja, essa água diretamente não passa por nenhum organismo vivo, dizemos que é um ciclo pequeno, porque a água evapora, na atmosfera, na troposfera, a água condensa, precipita, chove. Evapora, precipita, chove. Ao passo que se a água, ao precipitar, ao cair e formar um rio, é ingerida por organismos vivos ou absorvida por plantas, e ela passa agora a fazer parte dos seres vivos, dizemos que é o ciclo grande da água. Assim como essa imagem mostra, a diferença entre o ciclo grande e o ciclo pequeno se dá pela permanência, por um tempo maior, da água no meio ambiente. Desta forma, o ciclo do carbono, e se fizermos um exercício de lógica e se entendermos diretamente o ciclo do carbono, basta inverter essa conta e teremos o ciclo do oxigênio. Para ficar mais fácil o entendimento dos ciclos biogeoquímicos, que no material de vocês vai abordar outros ciclos, basta entendermos como o elemento químico ele entra no organismo vivo e como do organismo vivo ele sai. Logo, se estudamos a química orgânica, estudamos a química do carbono. Logo, o carbono ele entra no organismo vivo pela fotossíntese e pela alimentação dos elementos ricos em carbono. E o carbono ele sai do organismo vivo para o meio abiótico através da respiração, da combustão e da decomposição. Se invertermos a conta, colocarmos a respiração em primeiro lugar, é a forma com que o oxigênio entra. E a saída do oxigênio se dará pela fotossíntese. Então, tentem guardar essa lógica da entrada e da saída. Um dos problemas discutidos na ecologia e em outras áreas do conhecimento é a
poluição atmosférica pelo CO2. Não a poluição danosa do ponto de vista de respirar um gás tóxico, e sim do aumento da concentração do carbono, provocando o que nós chamamos de efeito estufa. Muito obrigado!